Como eu disse, eu vou começar falando sobre filhos hoje. E minha primeira pregação é essa: cristão, tenham filhos. Tenham imperativo no sentido de ordem e plural. Plural. Filhos. Filhos. Êxodo capítulo 1, verso 1. Você pode acompanhar comigo? Aqui é o começo da nação do povo de Deus. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito. Perdão. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito. Multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Essa é a primeira aparição, repare. Multiplicaram-se e tornaram-se fortes. E o texto vai dizer mais. Verso 8. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eles tinham mais gente, porque tinham mais gente, eram mais fortes. Verso 10. Vamos agir com astúcia, com malandragem, para que não se multipliquem e aconteça que em caso de guerra una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora dessa terra. Olha o verso 10. Vamos agir com astúcia. Vamos aplicar aí um plano para que eles possam ter poucos filhos, tipo DIU, preservativo, anticoncepcional. Vamos dar um jeito, mas eles precisam ter menos filhos. Está nascendo muita gente. Verso 11. Por isso colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Olha a forma de diminuir o tanto de criança, dá trabalho para o povo. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava. Repare, o povo sendo oprimido e fazendo o quê? Tendo filho. É o que às vezes nós combatemos, né? Olha, estamos num momento difícil. Estou sendo oprimido por um governo que cobra 44% de imposto. Como ter filhos nesta época? É o povo que quanto mais oprimido era, mais filho tinha. E por conta de terem mais filhos, mais cresciam e mais se fortaleciam. É o que diz a Escritura. Verso 13. Por isso, os egípcios escravizaram os israelitas com mais rigor, ou seja, mais trabalho, porque trabalhando eles não vão ter tempo para ter filhos. E assim, lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Verso 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Poá: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o. Olha que ideia maravilhosa. Mas se for menina, poderá viver. Ou seja, demos muito trabalho para o povo. Trabalho, para que, por conta de trabalho, eles não pudessem ter tempo de ter seus filhos. Como essa estratégia não deu certo, vamos fazer o seguinte: vamos apelar. Mate as crianças. Nasceu um menino, mate logo ali no nascimento. Verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes, antes que a parteira chegue, já deram à luz. Aquelas mentiram. Mentira. Não estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. Estou dizendo que a Bíblia relata mentira. E essas mulheres, por conta de sua mentira, que neste caso que foi para algo bom, que era o povo de Israel crescer, vai dizer a Escritura que elas foram abençoadas por conta disso. Versículo 20. Por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Olha que coisa. Verso 22. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas.
não conseguimos matar ali via aborto no começo, faz o seguinte, nasceu um moleque, lança no rio. Mas a gente precisa dar um jeito deste povo não ter filho. Temos que impedi-los, porque se eles têm filhos e crescem, eles ficam poderosos, e ficando poderosos, eles se levantam contra nós. Você percebeu que em nenhum momento filho aqui é associado à pobreza? Que em nenhum momento aqui filho é associado a gasto? Filho é associado a prejuízo? Mas todas as vezes aqui em Êxodo capítulo 1 que aparece filhos no plural, famílias numerosas, está sempre associada a poder. Está sempre associada à bênção de Deus. Eu sei que isso talvez para você soe como um absurdo, e eu falo para você aqui dentro da igreja. Porque, mesmo sem ter lido uma linha sequer de Beth Friedan e de Simone de Beauvoir, os pensamentos feministas estão aí, todos dentro da sua cabeça, a ponto de você ouvir a respeito de filhos e na hora já pensar em cifras se rasgando, em sonhos que não se cumprirão, em projetos que talvez você vai ter que adiar ou nem conseguir fazê-los. Mas não é este o entendimento da Escritura e não é este o entendimento que eu e você devemos ter, meus irmãos e minhas irmãs. Eu pergunto a vocês, aqui é uma boa época para se ter filhos? Lembrando, o povo era escravo. Não era pobre, o povo era escravo. O povo tinha um ditador muito pior que Kim Jong-un. Tinha faraó que falava, mata, nasceu moleque, mata. Não conseguiu matar no começo, lança no rio. Escravo e com um ditador desse. Era o pior cenário possível para se ter filho. E ainda assim, a ordenança divina é, cresçam, multipliquem-se, tenham filhos. A época a qual vivemos não se compara a esta época aqui de Êxodo. Você não pode usar a dificuldade mundana que nós temos hoje para dizer, hoje está muito difícil ter filho, pastor, como assim? Sair colocando criança no mundo. Eles eram escravos e um ditador os perseguia, e mesmo assim, quando eles tinham filhos, eles se fortaleciam. Graças ao nosso bom Deus, que a mãe de Moisés, ela não pensava como a maioria de nós. Foi contra o pensamento secular de sua época, contra o momento ao qual ela vivia. Obedeceu a Deus e por conta disso teve Moisés, e devido a Moisés, veio a salvação ao seu próprio povo. Êxodo capítulo 1 começa falando sobre a formação do povo de Deus, dessa grande nação a qual hoje eu e você também fazemos parte. Começou diante de escravos perseguidos por Faraó, que obedeceram o mandamento de frutificar, de ter filhos, como Deus ordena. Faraó tenta usar de astúcia para impedir os israelitas, mas mesmo assim eles não conseguem. Ele não consegue. Você viu? Pelo menos 3 vezes aqui nós vimos nesse capítulo 1, dizendo, filhos são força. Quanto mais, melhor. Versículo 7, sede fecundos e fortes. Versículo 9, eles foram numerosos e fortes. Verso 20, o povo aumentou e se tornou forte. Filho está associado à fortaleza. Só que eu sei que não é isso que está na sua cabeça. Não é isso que está na cabeça da maioria dos cristãos. Porque filho, para muitos, é como prejuízo. Se algo presente na Escritura constantemente é de que o aumento numérico da família tem a ver com espiritualidade também. Sim, quanto mais filhos, tem a ver com espiritualidade. Porque quanto mais filhos nós temos, mais é feita a manutenção do povo de Deus. Filhos que glorificam a Deus, criados para a glória de Deus, eles funcionam como uma agência missionária para que o evangelho possa se expandir. Ou você acha que os muçulmanos têm crescido absurdamente em relação a nós, cristãos protestantes? Por quê? Olha quantos filhos eles têm. É 6, 7, 8. Olha os crentes. É 1. Quando não é mãe de pet, é 1. E então, quando muito se fala na cabeça,
Ai, tem um casalzinho, mas não fica sozinho. No máximo 2. A Escritura diz, filhos, tenham filhos. Eu e você fomos chamados para ter filhos com missão. É uma missão. É uma ordenança, é um mandamento para mim e para você. Não, eu não estou dizendo ter filhos com uma mentalidade da modernidade de hoje. Qual que é a mentalidade da mãe moderna? Ela quer ter filho primeiro, talvez, para se ver multiplicando em alguém, porque ela é um ser tão especial que não pode ter um só de mim, gente. Tem que ter mais. Eu preciso me multiplicar. Ou senão, por conta de uma carência afetiva terrível, que ela se sente muito sozinha porque o marido sai para trabalhar. Então ela diz que, não, precisa ter alguém aqui em casa. Daí quando eu não compro um pet, tem uma criança. Não é este o espírito bíblico. Há um chamado divino para mim e para você. De criar filhos como vocação. Criar filhos que sejam a imagem de Deus. Deus disse a Adão, sejam fecundos e multiplicai-vos. Deus disse a Noé, Deus no cativeiro da Babilônia, diz, tenham filhos aí. Casem-se, deem os seus filhos para mulheres e deem as suas mulheres para os homens para que eles possam se casar. É tão certo? Põe Jeremias, por favor, Miguel. Olha o que vai dizer Jeremias, capítulo 29, versículo 5. Concentra aqui, por favor. O povo aqui estava sendo escravo na Babilônia. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Calma aí. A Babilônia é perversa? Lembra Abacuque quando vai descrever como eram os babilônios? Nação amarga e perversa. Faziam sua própria lei. O povo estava sendo oprimido como escravo e o mandamento continua o mesmo. Aí onde vocês estão, frutifiquem. Filhos, tenham filhos, é isso que a Escritura diz. Casar e ter filhos funciona como uma manutenção do povo de Deus e também das promessas do próprio Deus. É o que vai dizer a Escritura. Só que você pode rebater da seguinte maneira, pastor, calma aí. Isso daí é o Antigo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. Hoje o crescimento tem que ser diferente. Hoje o crescimento de filhos que a Escritura declara são filhos espirituais gerados através da pregação da palavra. Da onde você tirou essa interpretação? Da onde? Da onde que o id de Jesus Cristo anula o frutificai-vos de Gênesis? Não anula. O mandamento continua sendo para mim e para você. 1 Timóteo 2,15 vai dizer assim a respeito da mulher. A mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. E a palavrinha ali, preservada, no grego é sozo, que a melhor tradução seria salva. Então podemos ler o versículo sem perda nenhuma e com ganho da seguinte maneira. A mulher, todavia, será salva através da sua missão de mãe. Repare, na Escritura, ser mãe é missão. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, olha o que Paulo vai dizer. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem e criem seus filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ou seja, ficou ali, viúva nova, não deu tempo de ter filho, marido morreu, foi para a guerra, aconteceu alguma coisa, o que acontecia muito na época, foi para a guerra, ficou sem marido. O mandamento é, casem-se, sejam boas donas de casa e tenham filhos. Desde quando pregar o Evangelho anula o Salmo 127? Olha o que vai dizer o Salmo 127, versículo 1 a 3. Os filhos são prejuízo que vem de Deus. É isso? Não é, né? Eu li errado. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz, o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem um inimigo numa disputa, não serão envergonhados. Ele diz que filhos são herança, que filhos são bênção. E depois ele faz um paralelo à guerra. Não havia fuzil HK-33 na época, arco e flecha. Então olha o que ele diz. Filhos são como flechas, e feliz o homem que enche deles a sua aljava, aquele suporte de se colocar flecha. Traduzindo para hoje, feliz o homem que tem uma 9mm e muita munição em casa.
Filhos está associado a poder, a não ser envergonhado. Só que é uma mentalidade pecaminosa, por detrás, e de não ter filhos. E se você, meu irmão e minha irmã, for sincero, fazer uma autoanálise em si, você vai ver que, via de regra, é por conta de materialismo, é por conta de egoísmo ou por conta de incredulidade. Materialismo, por quê? Ora, ter filhos que vai gerar um gasto pode fazer com que você tenha que se abdicar de alguns bens materiais. Então você é materialista, você não aceita ficar sem o iPhone 12, por isso ele tem pouco filho. Não dá. Ou é por conta de egoísmo, de você só pensar em si. E as minhas viagens? Como? Fernão de Noronha não poderia ir mais? Não, o que é isso? Menos filhos e mais praia. Ou por conta de incredulidade, de que eu não creio que Deus vai suprir. Será? Deus supriu, 2, no terceiro, será que Deus vai continuar suprindo? Então, por conta de incredulidade, você cria essa mentalidade pecaminosa na minha e na sua vida. Agora, você pode pensar assim, pastor, mas o senhor pode estar errado. Se eu estiver errado, qual prejuízo você vai ter? Qual prejuízo você vai ter? Por ter filhos que alegam na sua casa. Ah, pastor, mas calma aí, eu venho de família grande e eu sei muito bem o que é ter uma infância sofrida. Olha, os meus pais, tanto meu pai como minha mãe, tiveram 10 irmãos de cada lado. Meu pai morava lá na roça, no fundo de Lagoinha. Enfrentava 2 horas para poder chegar à escola, cortando caminho por cima do morro. Por isso ele estudou apenas até a 3ª série do primário. Então você pode dizer assim, eu não lembro se meu pai foi o 5º ou se foi o 6º, que ele é gêmeos, né? Nasceu meia hora depois do irmão dele. É só isso que ele sabe, eu nasci meia hora depois do meu irmão. Então, você imagina uma pessoa de uma família grande dizendo assim, eu sou o 6º filho de família grande, eu sei como é sofrido. Se você diz isso, em outras palavras, você está afirmando o seguinte, eu preferia não ter nascido, a ter tido a oportunidade de mudar de vida através do nascimento. É isso que você está dizendo. Ou, de uma vez por todas, se assuma como esquerdista, como eugenista, que você acredita que apenas uma parte da sociedade pode se multiplicar e a outra não. Porque quando você diz, como o bispo Macedo, de que ele é a favor do aborto, para que crianças pobres não venham ao mundo, ele está sendo eugenista. Está dizendo que essa classe de pobres não tem o direito de se multiplicar, de tentar uma nova vida, de batalhar pelo pão de cada dia. Meu irmão, esses que são ricos, em sua maioria, nasceram pobres, estão falando contra eles mesmos. O mandamento é frutificai-vos, diz a Escritura. Vou ser bem curtinho aqui. O primeiro princípio é o seguinte. São seus inimigos que querem o controle de natalidade. Os seus inimigos. O que eu vou dar aqui para você, meus irmãos, é apenas uma constatação de fatos. Você não precisa ser um teólogo formado em algum seminário ultraconservador. Não. Você precisa apenas olhar para essa constatação de fatos. Até o século XX, todas as igrejas protestantes eram contra o controle de natalidade, diz Greg Price. Até o século XX, todas as igrejas protestantes eram contra o controle de natalidade. A primeira igreja que começou a abrir exceção e aceitar métodos anticoncepcionais foi a igreja anglicana em 1930. Mas só na década ali de 60 e de 70 que as coisas começaram a vir de forma mais feroz para nós, igreja protestante. É tão certo que Alan Carson, autor do livro Americanos Evangélicos contra o Controle de Natalidade, vai dizer assim: a reforma protestante foi em parte significativa um protesto contra o antinatalismo, percebido da igreja cristã medieval tardia. Foi uma celebração da procriação que também viu a contracepção e o aborto como um dos mais perversos pecados humanos, como uma afronta direta às ordenanças de Deus. Este pano de fundo torna a traição protestante da contracepção em meados do século XX ainda mais surpreendente e perturbadora.
que ele está dizendo, em outras palavras, é: nunca foi a mentalidade protestante controle de natalidade, impedir com que crianças viessem ao mundo. O protestantismo, ao qual nós pertencemos, ele nasceu, na verdade, com um pensamento oposto. Ele nasceu com o pensamento de obedecer a Gênesis, que é frutificai-vos, que é crescer. O pensamento medieval, ele via a família e o trabalho como serviços de segunda categoria. Tanto é que você pode perceber, historicamente, na época medieval, 1/3 dos homens adultos serviam em alguma ordem monastérica. Estavam querendo virar monge, estavam em algum monastério, por aí. Max Weber, ele, em seu livro A Ética Cristã e o Espírito Capitalista, ele vai dizer que o calvinismo, ao qual nós cremos, que o calvinismo foi o primeiro segmento cristão a dar ao trabalho um caráter religioso. Por quê? Olha, eu já falei várias vezes o exemplo de Lutero, mas convém falar de novo. Lutero era monge. Então, ele sai da igreja católica e protesta. Por isso nós somos protestantes. Protestou contra algo que estava errado. Então, uma vez chega um homem diante de Lutero e diz assim: Lutero, eu converti, e agora, o que eu devo fazer? E Lutero fala aquela célebre frase: o que você faz? Ele diz: eu sou sapateiro. Lutero não diz para ele assim: largue a sua sapataria e vá para o monastério. Dedique-se apenas a algo divino, à oração, ao jejum. Não. Lutero diz para ele: o que você faz? Sapatos? Volte para sua casa e faça os melhores sapatos que você puder fazer. Porque através do seu trabalho, você glorifica a Deus quando você faz de todo o coração. É tão certo que Lutero depois casou e teve 6 filhos. Bênção, hein? Perdeu tempo. Quem são os santos católicos? É só você olhar. Você já viu algum santo católico que é pai de meia dúzia de filhos? Tem? Se tem, eu desconheço. Via de regra, os santos católicos são zorros, cavaleiros solitários. Não tinha esposa, não era casado. A única família que eu lembro da época de catolicismo é a Sagrada Família, que era José, Maria e o menino Jesus. E o filho nem era do José. Você não vê santos católicos pai de vários filhos, porque para eles, família e trabalho era algo de segunda categoria. A mentalidade de que filhos são pesos é uma mentalidade feminista de nossos inimigos, porque eles não querem que nós venhamos a nos fortalecer, como diz Êxodo, capítulo 1. Não querem. George Scala, no seu livro A Multinacional da Morte, ele vai dizer que as grandes nações estão tendo poucos filhos. E então o que elas querem fazer? Elas querem que as nações inferiores, que as nações menores, também tenham menos filhos. Por qual motivo? Porque se essas nações que são menores tiverem bastante filhos, elas vão crescer em poder, o seu exército vai ser mais numeroso e automaticamente eles vão poder nos combater. Então eles incentivam o tempo todo para que as nações menores tenham poucos filhos. Políticas de natalidade vêm de nações ricas que não querem que as nações pobres se fortaleçam. Você pode dizer: pastor, isso aí é teoria da conspiração, não é possível. Você não leu Gênesis aqui? Perdão, Êxodo? Acabamos de ler. Êxodo diz exatamente isso. Enquanto os alemães dominaram os russos, um dos serviçais de Hitler disse o seguinte: se deve inculcar à população russa por todos os meios de propaganda que um grande número de filhos não representa senão uma carga pesada. Há que insistir nos gastos que os filhos ocasionam, nas boas coisas que se poderia ter com o dinheiro que se gasta com eles. A lei não castigará o aborto. Haverá que facilitar a criação de instituições especiais para o aborto. Você consegue ver exatamente o que a gente passa hoje? A gente pode ler da seguinte forma: se deve inculcar a população russa por todos os meios, Rede Globo, Unicef, Unesco, ONU, Ana Maria Braga, todos os meios. Se deve inculcar a população que um grande número de filhos representa, senão uma carga pesada. Seja sincero, não é isso que você pensa?
Não é isso que te atormenta? Como assim? E se eu sair, igual o pastor está falando, ter 5, 6, 7 filhos? Gente, olha o preço da fralda. Olha o preço do leite. E além do mais, não poderei viajar, passear, ter um carro novo. Repare, eu estou aqui apenas constatando fatos. Os nossos inimigos, que não querem que nós venhamos a frutificar. Outra forma, segundo princípio, como que o governo egípcio tentou limitar o crescimento do povo de Deus foi dando trabalho. Trabalho e muito trabalho. Tem um artigo muito interessante que diz assim: não se case com mulheres de carreira. Por quê? Mulher de carreira no sentido da mulher que vê o trabalho como vocação. Nada contra a mulher trabalhar, já falei várias vezes. A mulher de Provérbios 31 trabalhava e muito. Mas se você casa com uma mulher que ela vê o trabalho como uma vocação, ela não vai conseguir cumprir a vocação de ter filhos, porque ninguém consegue cumprir 2 vocações. Ainda mais que a segunda, de ter filhos, via de regra, é bem mais cansativa e a princípio tem menos recompensa. Ela não vai, de forma nenhuma, obedecer. Olha, nós apresentamos hoje o Isaac aqui. Eu lembro que assim que ele nasceu, eu fui à casa do Daniel e da Sheila visitá-los. E a irmã Sheila está com a gente já há um bom tempo. E sempre trabalhou fora de casa. Sempre foi dedicada no trabalho. Formada em pedagogia, sempre trabalhou. E eu lembro que eu estava ali na casa dela, eu e minha esposa, conversando. E ela disse uma frase que eu falei: puxa vida, como que as mulheres não percebem? Uma mulher que a vida inteira trabalhou com ensino superior disse assim: eu estou me sentindo útil cuidando de uma criança. Útil. Eu não estou dizendo que o trabalho dela era inútil antes, claro que não. Mas você consegue perceber que o filho, ele traz o propósito para você, minha irmã. O propósito de se multiplicar, de cuidar de uma criança para a glória de Deus, ainda que talvez a gente não tenha o retorno que nós queríamos, que tivéssemos. Filhos nos trazem o senso de utilidade. Como eu disse, a maioria de vocês aqui, sem ter lido nada dessas feministas, é totalmente carregado desses pensamentos demoníacos. É tão certo que Beth Friedan, ela dizia que todos os problemas das mulheres seriam extirpados a partir do momento em que elas fizessem o êxodo de suas casas, saíssem de suas casas. Vocês precisam sair de casa, mulheres, e irem para o mercado de trabalho. Repare, ela mesma sabe que em casa também há trabalho, muito trabalho. Só que fora de casa é diferente, é mercado de trabalho. Em casa não há mercado. Você é a única concorrente dali da casa. Não tem como ser um mercado. Mas ela disse que a mulher, ela precisa ir para o mercado de trabalho. Como eu falei, não estou dizendo que a mulher é incapaz de cumprir algumas funções. Deus me livre. As irmãs sabem disso. Só estou dizendo que filhos, quando nascem, eles não são como tartaruguinhas, que a tartaruga vai, choca ali na praia e vai viver a vida dela. Os ovinhos que se virem para se quebrarem e chegarem ao mar, e a maioria não chega. Crianças não são assim, meus irmãos. Crianças necessitam de cuidado constante. Por isso que a Bíblia chama a missão da mulher de missão, porque é algo que vai por toda uma vida. Só que as feministas, elas lutam contra esse arranjo bíblico de que a mulher tem a missão de ser mãe e o pai tem a função de ser o cabeça e o provedor do lar. Então elas tentam destruir isso, infelizmente têm conseguido. Outro limitador que nós vemos na época de Faraó, um momento difícil. Gente, se tinha um período de turbulência para se ter filhos, era este ao qual nós lemos. Aí então, alguns cristãos vão para Mateus capítulo 24, aquele sermão escatológico de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo diz: olha, ai daqui se estiverem grávidas naquele dia. Então eles pegam e fazem uma exegese totalmente torta, não é nem exegese, é uma exegegue, que tem que ser jegue para interpretar esse texto. Eles fazem uma exegese totalmente torta para dizer: está vendo? Em tempos de dificuldade não se pode ter muito filho.
Hoje, vemos um nível de pobreza absurdo. 15 milhões de desempregados. Onde já se viu se ter filhos? Meu irmão, você acha que é difícil ser pobre e ter filho? Aqui o pessoal não era nem pobre, o pessoal era escravo. Escravos, alguns, não tinham direito nem aos seus próprios filhos. Os filhos nasciam e eles eram propriedade do seu senhor. Tanto é que quando alguns conseguiam carta de alforria, eles saíam, mas os filhos ficavam. E você quer vir com mimimi falar para mim que hoje é difícil ter filho. Que o tempo que nós temos aqui é muito mais difícil que os tempos de Moisés. Não é, de forma alguma. Filho, diz a Escritura, é justamente para a época difícil. Como nós lemos no Salmo 127. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Porque filhos são força. Filhos nos ajudam. Hoje não é um tempo difícil. Não é. Você não pode dar essa desculpa para deixar de tê-los. Leandro Narlock, em seu livro Guia Politicamente Correto da História do Mundo, ele vai dizer que há não muito tempo, 100, 200 anos atrás, as mulheres britânicas, inglesas, elas não davam nem nome aos filhos. Sabe por quê? O índice de mortalidade infantil era enorme. Então elas não davam nome justamente para não ter apego. Já assistiu aquele filme, Bird Box? Menino é menino, garota é garota? Era mais ou menos aquilo lá. Esse aqui é o A, aquele ali é o B, aquele ali é o C. Porque o índice de mortalidade infantil era absurdo. Não se tinha pré-natal, por mais precário que seja do SUS, nem isso eles tinham. Então, hoje, a mortalidade infantil é baixíssima. Baixíssima. Hoje, são raros os casos de mães que morrem no parto. Tem pouquíssimos. Raros. E você quer falar que hoje é difícil ter filho? Diante deste exemplo aqui de Êxodo, você, talvez, com um serviço, ganhando 2, 3 mil reais por mês, você está falando que é difícil ter filho? Eles eram escravos e o mandamento era. E quarto limitador que nós vemos na época de Faraó era a questão financeira. Lembre-se, eles eram escravos. Eles trabalhavam para ter apenas o que comer. Não havia um salário. Não, escravos. Em 1930, a igreja anglicana foi a primeira protestante a permitir a contracepção, como eu disse. Sabe qual era o argumento de uma mulher ali? Ela dizia o seguinte, sobre as vantagens da contracepção para os pobres. E com base nisso, ela fez um argumento. Vantagens da contracepção para pobres. Em outras palavras, ela está dizendo assim, pobre não tem o direito de se multiplicar. Essa semana, ontem, eu escrevi um artigo que tinha este cunho aqui nas minhas redes sociais, e um jovem me respondeu, né? Eu coloquei, foi só a tagzinha que eu coloquei do culto, né? Cristãos tenham filhos, e a resposta dele para mim foi a seguinte, corrigindo, tenham filhos se tiverem condições. Eu dei uma entradinha no perfil dele para ver, né? Playboy, faz faculdade de Direito e toca violino. Imagina-se que seja de classe média. Não é fácil falar. Aí fica fácil. Pô, Braiado, vocês não podem se multiplicar, não. Não pode. E ele não me deu um argumento bíblico sequer. Ele disse assim ainda, mas calma aí, pastor, nós vivemos em outra época. Não tem como o senhor saber a condição da mãe de Moisés, da mãe de Jesus. Claro que tem. A mãe de Moisés era escrava, que é algo pior do que isso. E a mãe de Jesus também. A situação dela não era boa, era paupérrima. Pastor, como o senhor sabe que eles eram pobres? Você não lembra da oferta que eles levaram? Quando foram apresentar o menino no templo? Era do baixa renda da época. Quebrados. E ainda assim, filhos. Se Deus ordena que eu e você venhamos a multiplicar, eu e você podemos ter a certeza de que Ele vai suprir. Vai suprir. O Salmo 37 vai dizer assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Pastor, mas eu não tenho recursos. Será que não é o contrário? Será que às vezes você não tem os recursos justamente por incredulidade que Deus supriria? Meus 2 primeiros filhos, eu só tive por insistência da minha esposa. Eu falo com vergonha, porque eu sempre esperava uma condição melhor. Sempre esperava. Não, mas eu ainda sou soldado. E então passei para cabo. Não, mas cabo ainda não, deixa eu passar para sargento. E eu fui um covarde, um feminista. E então, hoje, que eu ganho muito menos que eu ganhava, eu vejo o Salmo 37 aqui se cumprir. Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar um pão. Vida simples, é verdade. Mas graças ao bom Deus nunca tem faltado absolutamente nada. A teoria de Malthus, conhecida também como teoria malthusiana, Malthus dizia que se a população crescesse em ritmo acelerado, haveria problema no final da linha em termos de não se conseguir suportar a demanda de alimento. Muitas bocas nascendo e a quantidade de comida não seria o suficiente para alimentar o povo. E se você ouve isso sem raciocinar, você pode pensar, eu acho que ele está certo. Não está. A história prova que ele não está certo. Malthus se esqueceu de algo básico, de que cada boca que nasce vem junto com 2 braços para trabalhar. Vem junto com um cérebro para se pensar. E compare a tecnologia dos antepassados com aquilo que nós temos hoje. Oh Deus, está muito mais fácil. A história do povo de Deus, a história da sociedade prova que não tinha fundamento essa teoria dele. Lembre-se, incredulidade, materialismo. E muitas vezes, crueldade. Aparecerão para mim e para você disfarçados de prudência. Dizendo, é melhor ter um filho bem educado do que ter 5 sem ter a certeza de poder dar uma condição melhor a eles. Então nós ouvimos este raciocínio e pensamos, eu acho que está certo. E não vemos essa crueldade travestida de prudência. De que adianta colocar filhos no mundo para que eles passem privações? Já ouviu isso? Há um ditado dos antigos que eles diziam assim, toda criança que nasce vem junto debaixo do braço um pedaço de pão. Toda criança que nasce vem junto com ela um pedaço de pão. Para mostrar que eles criam sim na provisão, de que Deus sustentaria. Eu lembro, a minha mãe dizia, olha, às vezes meu pai comprava um pão lá e cortava, não era um pão de sal para cada um, não, era uma rodela para cada um. Cortava tudo em rodelinha. Éramos felizes que só vendo 10 filhos. A pobreza jamais vem das crianças. Jamais. A pobreza, ela pode vir do socialismo, da preguiça, da corrupção. Mas se você nunca na sua vida afirme que a pobreza vem por conta de crianças, a Escritura diz que das crianças é o reino. A Bíblia diz que crianças são herança. Agora, nós vivemos uma geração onde cristãos creem que Deus pode prover o celular da moda, que Deus pode nos prover um carro mais novo, ou até uma viagem dos sonhos. E eu acredito também que Deus pode nos dar esses brinquedinhos, mas nós deixamos de crer que Deus pode suprir mais uma boca que nasce em nossa casa, mais uma criança que vem ao mundo. Perceba, nós somos incrédulos e malignos. Meu irmão, crianças não precisam de muitas coisas para ser felizes. Eu e você precisamos de um celular da moda. Crianças não precisam. Às vezes eu vejo os meus filhos se divertindo, sabe com o quê? Bolinha de papel. Jogando bola com bola de papel. Eu vejo às vezes o meu menorzinho usando uma bicicletinha que ele ganhou da irmã até acabar. O pneu estava quase esfarelando e o moleque empinando, aprendeu a empinar agora. Eles não precisam de muito para ser felizes. Eu e você que somos assim.
que se não tivermos um carro com ar-condicionado, oh Deus, onde já se viu? Teu servo, e não ter ar-condicionado no carro. Onde nós não conseguimos alcançar alguns bens e vivemos reclamando. Crianças são felizes com muito pouco mesmo. Eu gosto quando eu levo os meus filhos na casa do meu pai, e são 3.000 por enquanto, e 4 da minha irmã. Meu pai mora numa casinha de 3 cômodos, que tem um corredor, eu acho, de 1 metro. 7 crianças brincando com mangueira num corredor de 1 metro. A alegria que só vendo. Eu e você, que precisamos de coisas, de dinheiro, de carro, de celular da moda. É crueldade dizer que pobres não têm o direito de nascer. Jesus Cristo foi pobre. Moisés nasceu pobre. A igreja de Deus, em sua maioria, sempre foi de pobres. Sempre. Olha aqui para nós. Dá para contar no dedo que a gente é classe média, a maioria aqui é quebrado. Pobre. A igreja de Deus sempre foi assim. Portanto, esse papinho de, olha, os pobres não podem ter filhos para que não nasçam crianças passando por alguma dificuldade. Meu irmão, isso aí para mim é impedir homens e mulheres de pelo menos tentarem a sorte na vida. É coisa de Faraó. Deus enviou o seu filho a uma família pobre, mas uma família temente a Deus. Um homem carpinteiro, mas temente a Deus. Não importa a situação. Eu estou encerrando. Filhos são sempre são bênção. Se os nossos filhos nascem perfeitos, nós nos alegramos com o nascimento deles. Somos felizes. Se os nossos filhos nascem com alguma limitação, também são bênçãos. Porque nós veremos através desta limitação deles, nós nos aproximarmos de Deus. Quem já passou algum problema aqui com o filho sabe que é exatamente isso que acontece. Meu filho do meio, ele nasceu com dermatite atópica e depois, logo na primeira semana, teve um problema cirúrgico. E recém-nascido, passar por cirurgia é terrível. Ah, como que eu comecei a buscar mais a Deus. Meu terceiro, depois de 12 horas da minha esposa no hospital, para tentar ter parto normal e sem conseguir sucesso, ela vai para a sala de parto. E eu assisti ali dentro. E em casa, eu com os outros 2, nós ficávamos naquela disputa, né? Porque o maior é mais branquinho e o do meio é mais moreninho. E a gente ficava, e agora? Quem será que vai desempatar? Vai vir moreno ou vai vir branco? E então eu lembro de estar assistindo ali o parto do Arthur. E eu falei, nossa, que moreno isso aí, agora a gente perdeu, hein? Já liguei para o Calma, falei, calma, os morenos estão predominando em nossa casa. Só que a enfermeira, que é conhecida nossa, ela pegou o menino, tirou ali, o médico falou com ela rapidamente, já saiu, assim, mas nem vi direito. Eu já pensei, todas as crianças que nascem vão para aquela parte do vidro, né? Eu já corri para lá, mas estava todo mundo lá, menos o meu. Menos o meu. E eu perguntava, mãe, o que aconteceu? Não, pastor, calma aí, pastor, calma. A irmã estava de férias e foi ao hospital só para nos ajudar. Então, 2 semanas depois, ela chegou em casa para dizer assim, pastor, como que o seu filho nasceu ruim? É por Deus que ele seja vivo. Ele não era moreno, ele estava roxo. Passando da hora, cordão, volta no pescoço lá. Oh Deus, daí, às vezes eu chego em casa, cansado. Saio para fazer visita, às vezes 2, 3 horas da tarde, chego em casa 11h30 da noite, e às vezes eu pego ele acordado, querendo brincar. Aí eu lembro. Falei, como que esse menino me fez chegar mais perto de Deus? Como vou negar essas coisas? Filhos, eles são bênção em qualquer circunstância. Saúde, são bênção. E se é uma enfermidade que sobrevém sobre eles, meu irmão, como que isso nos faz buscar mais a Deus? Lembra de Jó?
Jó perde seus 10 filhos. Então não foi enfermidade que sobreveio sobre eles. Jó perdeu. E então, ele, o homem mais rico do Oriente, no final da vida, diz assim: antes os meus olhos, antes eu te conheci de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Para mostrar que até a maior dor do ser humano, que é a perda de um filho, nos leva para perto de Deus. Eles podem nascer em berços de ouro, ou podem nascer literalmente como Jesus Cristo, em meio aos bichos. Filhos são e sempre serão bênção. Sempre. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele fez o quê? Mandou um filho. Por isso eu e você não podemos negar diante desses mandamentos. Filhos nos salvam do materialismo. Nos salvam de uma vida insignificante. Há uns meses, já estou encerrando. Há uns meses, eu andei num Porsche de R$500 mil. Pastor, ostentação. O irmão falou: pastor, quer dar uma voltinha? Eu falei: lógico. Eu só jogava Top Gear, Need for Speed, agora eu posso andar? Vai me deixar dirigir, tem certeza? Claro. Meu irmão, que delícia. Se um dia eu comprar um desse, dá uma voltinha. E eu lembro que eu estou ali andando na Dutra, eu nem pisei no carro, 170 por hora. Gente, eu olhei velocímetro, já fiz um vídeo mostrar pro Cauã, você não ia acreditar, né? Adivinha que o pai está andando. Tem lá depois se quiser conferir. E um carro absurdo. Para 2 pessoas. Quem já andou sabe, é adrenalina, é uma alegria espetacular. Eu não troco a alegria de um carro de R$500 mil por um Corsa 2004 que vira e mexe, dá uma parada aqui no centro. Indo embora do culto, com 3 crianças assim, pelotando de brincar no banco de trás, sem cadeirinha, sem cinto, sem nada, voadora um no outro. Ainda dou carona para irmãos ainda, cabe tudo. Não troco. Eu creio de todo o coração, meu irmão e minha irmã, que é mandamento. Que eu e você devemos ter filho. Filhos. Se é herança, quem rejeita herança? Se é uma herança em dinheiro, que você sabe que você está para receber. Você diz: claro que eu quero. Ah, mas tem uma outra para receber. Você quer? Não, uma só tá bom. É isso que você faz? É quanto mais melhor, porque em relação a filhos é diferente. Você deve se preocupar para que no seu coração não tenha sentimentos pecaminosos a ponto de você dizer assim: filhos são bênção. Mas, o que vem depois desse mas? Vigie o seu coração. É você que precisa de um argumento bíblico para evitar ter filhos. Eu dei aqui os argumentos dizendo que você deve ter. Eu vou citar para você só um homem. Onã. Ele evitou filhos. Por conta da lei do levirato, o irmão dele tinha morrido, então o primeiro filho era considerado como descendência de seu irmão. E então Onã, de uma forma abominável, estava dentro do coito com a sua esposa e sempre ejaculava fora. Método contraceptivo da época. Lembra o que aconteceu com Onã? Diz a Escritura: e Deus o matou. Não morreu. E Deus o matou. Eu já pedi perdão inúmeras vezes para Deus. De quantas vezes eu fiz como esse homem. Oh Deus, depois que eu comecei a ver e comecei a enxergar, talvez, quantos filhos eu impedi de vir ao mundo. Oh Senhor, me perdoa. Agora eu estou naquele ritmo de Raquel, não a Raquel minha esposa, mas a Raquel de Jacó, dizendo: oh Deus, dai-me filhos, senão eu morro. Só 3. Daqui a pouco o maior está casando. Mais. Arrependido de fato dos meus erros. Você ainda assim pode dizer: pastor, o senhor está errado. E me dará argumentos bíblicos em relação a isso. Mas se eu estiver errado, e eu estar induzindo você a pecar tendo filhos,
Eu vou apenas fazer com que você tenha alegria de chegar na sua casa depois de um dia cansativo de trabalho e ver crianças pulando no seu pescoço dizendo: "Ô, papai, te amo. Mamãe, faz aquela comida hoje." Eu, por vezes, estou vindo da minha corrida à tarde, às vezes está o mais velho tocando violão na frente de casa, do meio estando bola, e o menorzinho andando com a bicicletinha dele. E às vezes eu aponto lá na esquina, todo suado, fedido, que Deus me livre de mim mesmo. Horrível. Ele me vê lá na ponta, já vem correndo com o braço aberto. Papai, papai, e abraça, suado, e suja ele. Ai, Deus do céu. Se eu estiver errado, eu vou estar te privando disso. Mas eu tenho certeza que eu não estou. O mandamento é: frutificai-vos, tenham filhos, e Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. Amém, meus irmãos?